Hoje, pouco mais de 16 anos depois, estou sendo agraciado com esse título de doutor honoris causa, numa situação totalmente diferente daquela em que obtive o título de professor emérito da Unicamp. A expectativa de termos atingido a consolidação de nossa democracia não resistiu a 13 anos e foi ela novamente golpeada. Desta vez, não com o recurso às Forças Armadas, com o apoio da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Agora, a estratégia mudou na direção da desestabilização, seguida de destituição por via parlamentar de governos populares, configurando a estratégia da guerra híbrida, que prescinde de tanques e canhões, mas conta com o apoio de elementos internos estrategicamente colocados no Poder Judiciário para realizar o trabalho que antes era feito pelos militares. Implica, pois, a junção de fatores judiciários, midiáticos, parlamentares, políticos e empresariais, seguidos de longa investigação criminal, tarefa que, no caso do Brasil, foi assumida pela Lava Jato. Essa iniciativa vem sendo posta em prática em diferentes países, especialmente naqueles em que os Estados Unidos têm interesses econômicos ou politicamente estratégicos. Daí, então, aquilo que nós assistimos da Primavera Árabe, os países árabes, procurando petróleo, na Ucrânia e na América Latina, não por acaso a Venezuela, que tem grandes reservas de petróleo, o Brasil com a descoberta do pré-sal e com ameaças sobre a Argentina, Bolívia e Equador. É nesse contexto que se consumou, em 31 de agosto de 2016, o golpe mediante o qual o Senado Federal destituiu da presidência da República Dilma Rousseff, reeleita democraticamente num pleito disputadíssimo. Ao desrespeitar a Constituição, depondo uma presidenta sem a tipificação do crime de responsabilidade, quebrou-se a institucionalidade democrática, abrindo-se as portas para toda a sorte de arbítrio com constantes violações dos direitos dos cidadãos. Encontramos-nos, pois, num verdadeiro estado de exceção, evidenciado por diversos fatos que não tenho tempo de arrolar aqui. Limito-me, pois, a registrar apenas o caso da primeira vítima fatal provocada por essa escalada de arbítrio que tomou conta do país. Trata-se do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, a cuja memória presto nesta cerimônia a minha homenagem. Foi ele levado ao suicídio por uma prisão injusta, sem provas, diante de uma acusação sobre fato que sequer ocorreu em sua gestão. Conduzido à Polícia Federal, ele foi despido, submetido à revista, tendo suas partes íntimas inspecionadas, como se estivesse escondendo algo ali. Vestido com roupa de presidiário, acorrentado e jogado numa prisão de segurança máxima, conforme entrevista do desembargador Lédio Rosa de Andrade à TV Floripa. Libertado no dia seguinte, foi afastado de sua função de reitor e proibido de entrar na universidade. Diante dessa humilhação e convencido de que, com a sanha fascista que vem tomando conta do país, não teria como se defender, concluiu, como leitor assíduo de Shakespeare, que o único recurso de que dispunha para se contrapor à ignomínia e alertar a população era a tragédia. Não tendo medo da morte, o que demonstrou em sua luta tenaz contra a ditadura militar, optou pelo suicídio.
Por meio desse ato, o reitor, professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, nos deu, com a tragédia da própria morte, sua última lição. A dignidade humana não tem preço, devendo ser defendida até mesmo com o sacrifício da própria vida. Vê-se, então, que a causa de seu suicídio vai além de questões psicológicas ou dramas pessoais, residindo no terrorismo de Estado, uma vez que, em decorrência do golpe político, perdeu vigência o Estado Democrático de Direito em nosso país. Em consequência, um conjunto de arbitrariedades vem sendo acobertada por versões divulgadas pelas autoridades, com a cumplicidade da grande mídia, que não apenas transmite como verdadeiras as versões falsas, mas esconde os fatos reais. A esse respeito, é eloquente o suicídio do reitor, encoberto pela mídia com o manto de um silêncio acompliciado. E, quando não prevalece o silêncio absoluto, a notícia é dada com distorção induzida, como se pode ver pela forma como o G1 de Santa Catarina, o órgão eletrônico de informação da Rede Globo, deu a notícia, registrando em letras garrafais o seguinte: você viu? Morte do reitor da UFSC, suspeito de agredir mãe idosa, e as mais lidas do G1 de Santa Catarina. Conferi isto agora, está lá ainda. A gente pode checar e ver que a notícia é dada dessa forma. E só depois de estampar em tamanho grande a foto do reitor, deixando um bom espaço entre a manchete principal e a secundária, traz em letras menores a seguinte informação: Luiz Carlos Cancellier foi encontrado morto em um shopping da capital. Em Lages, homem foi preso suspeito de agredir idosa de 84 anos. Então vejam, são duas notícias diferentes. Fica clara aí a manipulação da notícia com a indução dos leitores, em especial aqueles que consultam a internet limitando-se às manchetes principais, a indução deles à conclusão de que o motivo da prisão e consequente suicídio do reitor teria sido a agressão à própria mãe, além de tudo, idosa. Bem, o grupo que arrebatou o poder por meio do golpe de 2016 logrou legitimar-se nas eleições de 2018, caracterizadas por uma dupla fraude. A primeira fraude foi a exclusão da disputa por meio de condenação sem provas do candidato que tinha a preferência majoritária da população. E a segunda fraude, uma enxurrada de notícias falsas despejadas nas redes sociais pelo aplicativo WhatsApp. Consumou-se, assim, o suicídio da democracia, pois as próprias instituições ditas democráticas golpeiam o Estado Democrático de Direito pela ação articulada da grande mídia, do Parlamento e do Judiciário. E democracia suicida significa precisamente que o povo, iludido por falsas promessas, alienado pela omissão das informações verdadeiras e enganado por notícias falsas, no exercício de sua soberania, vota contra si mesmo, elegendo seus próprios algozes. O atual governo revela-se disposto a cumprir à risca a agenda neoliberal, submetendo o país aos interesses do mercado financeiro internacional, o que acarreta a desindustrialização e o retorno à chamada vocação agrícola do Brasil, disponibilizando não só as áreas agricultáveis, mas também as de preservação, com o sacrifício do meio ambiente e dos povos tradicionais para satisfazer os interesses dos grandes proprietários de terras nacionais e estrangeiros, tudo isso agora não apenas como beneplácito governamental, mas com a iniciativa do próprio governo federal. Hoje, estamos vivendo em nosso país um retrocesso sem precedentes. Os adeptos do obscurantismo beligerante
na apropriada expressão cunhada pelo professor Milton Duarte, tomaram de assalto o Estado e se empenham diuturnamente em destruir o país, desmontando as políticas públicas, buscando criminalizar os movimentos sociais populares, levando à falência as grandes empresas nacionais, vendendo a preços vis as empresas estatais, em suma, desqualificando as forças progressistas e, especificamente, desfechando ataques contra as universidades públicas, as instituições científicas e os trabalhadores da educação. O candidato a presidente da República afirmava que iria compor os ministérios e demais cargos do governo federal, priorizando a competência técnica e não as indicações políticas. Assumindo o governo, está agindo de forma exatamente oposta. As indicações seguem critérios político-ideológicos e se restringem ao círculo dos cúmplices, primando pela inexperiência e incompetência dos indicados. O resultado são os cortes no orçamento das universidades públicas e instituições científicas e demissão de dirigentes com larga experiência e reconhecimento internacional, o que vem acarretando, juntamente com uma política externa retrógrada e subserviente aos interesses americanos, a perda da soberania nacional. Vê-se, pois, que, embora os atuais governantes nos acusam de fazer proselitismo e doutrinação nas escolas e universidades, o contrário é o que ocorre. Ou seja, nós, do campo crítico progressista, aqueles que se classificam como sendo de esquerda, nós não precisamos doutrinar, pois temos a verdade do nosso lado, consoante o lema, a verdade é sempre revolucionária. Cabe-nos simplesmente mostrar a realidade, pois com isso se evidencia o grau de exploração exercida sobre a classe trabalhadora. Já os representantes do campo conservador, que agora os governantes de nível federal se assumem como de direita, não tendo argumentos objetivos, necessitam lançar mão da doutrinação para manter o povo subordinado aos seus interesses. É o que os atuais governantes, os atuais dirigentes do país, vêm fazendo, de modo especial no âmbito federal. Em lugar de se ocupar em governar o país, se preocupam em desfechar ataques ideológicos àqueles que consideram seus inimigos. Mas, ao mesmo tempo em que a educação vem sendo duramente atacada pelos novos agentes governamentais, ela se põe como uma trincheira na luta em defesa da civilização contra a barbárie. É essa a tarefa ingente e urgente que se impõe a nós, professores. Assegurar a todos os estudantes, sem exceção, o conhecimento das condições objetivas como antídoto às ilusões ideológicas e às informações falsas difundidas pela mídia tradicional e pelas redes sociais. Com esse pronunciamento, neste ato em que me é otorgado pelo FSM o título de doutor honoris causa, acredito estar procedendo em consonância com o espírito do título e da instituição que o concede, uma vez que a prerrogativa que as universidades têm de conceder títulos de doutor honoris causa decorre da responsabilidade social da universidade, pois o título é normalmente dirigido às pessoas que se consideram terem prestado relevantes serviços à sociedade. É, pois, no espírito da estrita responsabilidade social que tenho para com a educação das novas gerações, das quais depende o futuro do nosso país, que eu não podia deixar de me posicionar criticamente diante da atual situação brasileira. Espero, assim, estar fazendo jus à honraria que generosamente me foi concedida pela Universidade Federal de Santa Maria, neste, para mim, memorável
dia 15 de agosto de 2019, aqui na cidade coração do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.